bem, Deus, cuida, Deus, do Tiago, da Luísa, ó Pai, nesse momento que estão cuidando deles, Senhor Jesus. Derrama a tua cura, Pai. Deus, te pedimos, ó Pai, pelo Tiago, pelo Micaías, pela Rosa, Senhor Jesus, pelo pastor, ó Deus, que a nossa irmã falou, Pai. Deus, nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti, nós te pedimos, ó Pai, cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus. Cura o teu povo, ó Pai, o povo que chama pelo teu nome, Pai. Então a sua igreja aqui reunida clama, Senhor Jesus. Nós clamamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, intervenha ao nosso favor, ó Deus. Cuide dessas pessoas, ó Senhor Jesus, porque somente Tu podes. Nós cremos na medicina, nós cremos, ó Senhor Jesus, na ciência, Deus, mas a última palavra é Tua, Senhor Jesus. Então, Deus, te pedimos, ó Senhor Jesus, o conforto, a cura, a Tua ação e o Teu poder, sabendo, ó Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios 3:20. Efésios 3:20 é um texto muito conhecido e eu quero começar com ele e terminar com ele. Efésios 3:20 vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é um texto bem conhecido. E é um dos textos que a gente tem, que são promessas bíblicas. Promessas que confortam, que nos enchem e que nos permite continuar a caminhada cristã dia após dia. Efésios 3:20, com certeza, é uma dessas promessas. Possivelmente não é a primeira vez que você se depara com esse texto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder tem atuado em nós? Que poder é esse que atua, ou em outras versões, que habita em nós? Que poder é esse? Mais do que penso e imagino. Que maravilha! O que eu tenho pensado e imaginado? O que tem estado no meu coração? Quais são os desejos do meu coração? O que eu tenho pedido a Deus? E que poder é esse? Isso é uma verdade e é o que eu quero refletir com a igreja nesse momento. É óbvio que quando você lê, por exemplo, essa semana, sorteio da Mega Sena 300 milhões. Poxa, meu coração desejou isso. Não joguei, não jogo. Tá, então, impossível eu ganhar. Mas sim, o meu primeiro pensamento é, 300 milhões. Peço demissão amanhã. Tá? Na hora, pego o primeiro avião e vou viajar. Mas é isso que o nosso coração tem desejado? É isso que tem movido ao nosso coração? É preciso entender e ver que Deus tem cuidado de nós. Mas eu quero refletir, que poder é esse? O que poder tem feito e tem gerado em mim, que tem feito eu imaginar e pensar? Para chegar a tais respostas, a gente precisa entender como foi o contexto desse texto, de Efésios 3:20. Que poder é esse representado numa oração do apóstolo Paulo? Então eu convido a igreja a ler junto comigo, Efésios 3:14 ao 21. É o finalzinho do capítulo 3, e é na verdade uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo naquela igreja. E diz o seguinte: por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé,
que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, nós lemos a Tua Palavra e te pedimos, fala conosco essa noite. Que possamos dar ouvido a Teu Espírito. Deus, perdão pelos nossos pecados e falhas e que possamos aprender de Ti. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse poder que atua em nós, ele é fruto e ele é ação direta do amor de Deus. Do amor de Deus em nossas vidas. E como a temática do culto todo já falou, e Deus abençoe a vida do Bruno por essas músicas, por essa ordem de culto, e eu só falei, vou falar do amor de Deus. E casa completamente do que eu vou falado, porque o Espírito Santo é que rege tudo. Então esse amor de Deus que vai atuar em nossos corações, que vai nos inspirar, e que nós vamos entender e poder exercer esse poder que começa em Deus. É um amor de Deus que primeiro vem a mim. O apóstolo Paulo começa essa oração de joelhos. De joelhos. E é interessante a gente pensar que estar de joelhos não é somente uma posição física ou uma reverência. Não é somente um momento de reverência, e sim o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Ao nos prostrarmos diante de Deus, eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço quem eu sou. E eu olho para um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que mesmo assim me ama. Então, de joelhos, é falar, Deus, eu não posso, mas mesmo com todo o poder que o Senhor tem, eu vou ousar chegar e pedir ao Senhor alguma coisa. Eu vou pedir porque eu sei que o Senhor me ama. Então, entender quem é esse Deus tremendo, este Deus imortal, este Deus total que preenche todos e está atento ao pedido de cada um. Então, quando o apóstolo Paulo começa de joelhos e fala, olha, eu estou falando com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que era e que há de vir, aquele que me ama. E ele começa a pedir a Deus, primeiro pede que peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, a riqueza da sua glória. É importante a gente pensar o que é isso e o que o apóstolo Paulo está pedindo. Ele não está pedindo os 300 milhões da Mega Sena, não é isso. Riquezas que vêm da glória de Deus. As riquezas que vêm da glória de Deus não são riquezas terrenas, não são riquezas temporárias. A igreja do Senhor tem sofrido muito com a dita teologia da prosperidade, é que se você conhece a Deus, o seu emprego vai melhorar e você vai ter muito dinheiro no banco. Não. Efésios 3, o apóstolo Paulo está pedindo riquezas da glória de Deus. Riquezas que vêm diante do trono. Mateus 6,19 vai dizer, não ajuntem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quando a gente pensa em riqueza individual, riqueza terrena, a gente tem que entender que riqueza terrena, muitas vezes, em sua totalidade, são riquezas individuais, exclusivistas, nos afastam dos outros. Não é meu,
é o que eu quero, é o que eu preciso, eu vou lutar pelo que é meu, e a gente tem aí Maquiavel, que o fim justificam os meios, então não interessa o que vai acontecer com você, se eu conseguir as minhas riquezas está valendo. Não. É importante pensar que aquilo que eu ajunto aqui, muitas vezes me afasta do meu próximo. A gente vê famílias divididas pelo dinheiro, pela busca, pela ganância dessas riquezas. E quando a gente olha para o apóstolo de Paulo falando, olha, eu peço as riquezas segundo a glória de Deus. É totalmente o inverso. As riquezas da glória de Deus são para todos. Todos. Uma riqueza exclui e me leva para solidão, sozinho, separação. E a riqueza da glória, ela inclui, é para todos. E Deus concede a todos, porque elas são inesgotáveis. Inesgotáveis para quem? Para os seus filhos. Para os filhos de Deus. Então, quando o apóstolo fala, eu peço de joelhos as riquezas de Deus para todos aqueles que recebem o seu nome. Nós somos reconhecidos por sermos os filhos de Deus. E isso sim é uma questão de identidade. Isso é uma questão de saber quem nós somos. Uma vez que nós pedimos essas riquezas que vêm de Deus, Deus quer nos encher. Deus quer te encher com o seu Espírito, um Espírito que vem de Deus, desse amor de Deus que vem ao meu encontro, vem com riquezas da sua glória, um Espírito que conecta comigo, um Deus presente dentro de mim, poder para ser fortalecido nele. Sim, nós temos um poder em nós precisamos usá-lo. Aqueles que são conhecidos como filhos de Deus, que são merecedores, não merecedores, mas recebem dessa glória, têm o poder de Deus. Um poder que faz olharmos o mundo com outros olhos, olharmos de uma maneira diferente. Sim, você tem um poder de Deus na sua vida. E como tem sido a sua vida? Eu confesso, meus irmãos, que essa semana eu testemunhei do poder de Deus na minha vida. Para os irmãos entenderem o que aconteceu comigo essa semana na escola. Sexta-feira o Gabriel estava na escola. Terça-feira ele estava morto. Eu falei, Deus, que abismo é esse? Eu falei, Deus, eu não posso. Eu não tenho condição. Faz do teu jeito. Eu confesso que eu até pensei em ligar para o Felipe, a minha agenda domingo eu vou pregar, mas eu acho que eu não vou conseguir pregar, então prega você. Mas Deus começou a falar e ministrar meu coração, e Deus começou a me mover, e eu comecei a entender, cara, que poder é esse? É o poder para fazer a sua missão, é o poder para levar o nome dEle, é o poder que em nome dEle nós estamos aqui. Esse é o poder de Deus, é o poder de Deus de olhar para o mundo, e não interessa o resultado da eleição de hoje, não interessa o que o mundo tem colocado, é não se amoldar ao padrão desse mundo, conforme Romanos 12:2, é só pelo poder, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, o poder de Deus para viver exclusivamente para Ele, o poder de Deus para entender e para buscar a Bíblia, o poder de Deus para orarmos, o poder de Deus para nos dedicarmos a Deus. Este é o poder de Deus, é um poder de Deus que vem ao meu encontro, mas também gera de dentro de mim para fora. Este é o poder de Deus. Mesmo que o nosso corpo físico esteja fragilizado, e o tempo é isso, cada vez mais o nosso corpo vai se fragilizar, mas nós somos fortalecidos constantemente pelo poder de Deus em nós e que gera em nós. Este é o poder de Deus, que nós continuamente vamos e podemos ser fortalecidos. Essa busca constante nos leva somente a um único possível caminho, o amor de Deus
que habita dentro de nós. Então, este amor de Deus, ele vem ao nosso encontro e ele habita dentro de nós. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Quando eu encaro a minha vida no poder de Deus, mesmo que o mundo imponha nãos, mesmo que o mundo imponha impossíveis, mesmo que o mundo imponha comportamentos e práticas, se eu vivo pelo poder de Deus, eu não vou me amoldar a isso. Eu não preciso viver sobre isso. Eu não preciso, porque eu vou buscar ao Filho de Deus. Eu vou buscar a este amor. Então, sim, alicerçados, enraizados. O que isso quer dizer, igreja? Que ter Cristo em nosso coração é fazer do nosso coração a casa de Jesus Cristo. Casa. O seu coração é casa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que pensa na sua casa, o dia inteiro de trabalho. Quarta-feira eu saio às 5 da manhã e saio de casa, eu acordo às 5 da manhã, chego em casa, saio da escola às 5h10, chego em casa às 6h30, 7. O que eu mais quero é ficar à vontade. É tirar os meus sapatos, tomar um banho, trocar de roupa e ficar à vontade. Se o meu coração é casa, eu quero dizer, Jesus, fica à vontade. Se sinta-se em casa. Vem aqui habitar. Preencha a casa. E se tem alguma coisa ruim, tira, porque a casa é sua. Se tem algum pensamento ruim, tira, a casa é sua. Se tem algum comportamento errado, tira, a casa é sua. Fica à vontade. E quando eu estou em casa, eu fico à vontade. Então, quando eu penso, Deus, fica à vontade na minha casa. Então, este é o amor de Deus. O amor de Deus que habita todo aquele que nele crê. Que habita todo aquele que está com Ele. E esse amor de Deus nos leva a uma vida diferente, onde Cristo está pela sua glória e pelo seu amor, porque a gente não merece, todos os dias conosco. Todos os dias, nos dias maus, nos dias bons. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Então, todos os dias esse amor nos acompanha, enraizados e alicerçados. É o amor que nos mantém firmes e juntos. O amor que deve ser a nossa confiança. Em nome desse amor, a gente deve andar enraizado, raízes profundas. Não é qualquer árvore que a gente pode tirar de um dia para a noite. Não tem como tirar algumas árvores, porque as raízes estão profundas, estão dentro da terra e não cai de qualquer maneira. Alicerçados. Ou seja, quando eu entendo que o amor de Deus está enraizado, está alicerçado em minha vida, eu não consigo ficar em pé e ficar vivo sem o amor de Deus, porque é Ele que é o nosso alicerce. Para esse prédio ter sido construído, há um alicerce. Sem esse alicerce, não funciona. O teto pode até ter mais ou menos, a gente tem que reformar. Mas se o alicerce estivesse ruim, não estava de pé. Não estava de pé. Então, sim, qual é o seu alicerce, meu irmão e minha irmã? É o amor de Deus. Esse que deve ser o amor de Deus. É desse amor que nos mantém de pé. É esse amor que nos mantém estruturado. Então, mesmo que esteja difícil, e o próprio Jesus vai falar, vocês vão ter aflição nesse mundo, tá? Nem tudo vai ser fácil. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai raiar. Mesmo que vocês tenham aflição nesse mundo, não temam, eu venci o mundo. Vai passar. Então, mesmo em dificuldade, nós estamos de pé. Nós estamos aqui. Então, é esse amor que é o início de tudo, que é o amor. 1 João 4, 9-12 vai dizer: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Esse amor é o princípio de tudo. Esse amor é o início de tudo. Todos os santos, todos aqueles que são conhecidos e chamados pelo nome do Senhor, vivem para este amor, e que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E é importante entender que nós não podemos compreender o amor de Deus parte do amor colocado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não temos esse Espírito Santo, se o Espírito Santo não habita em nós, e se o nosso coração não é casa, é impossível compreender esse amor. Porque esse amor não é um amor humano, é um amor perfeito, que inunda e que nos preenche de todas as maneiras. É a nossa verdade através do Espírito, é saber que Deus nos ama. É saber que Deus nos ama. E em 4 dimensões. O seu Shed vai dizer que há essas 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo. As 4 extremidades da cruz. A largura abrange todos indistintivamente. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. O comprimento abrange todos os tempos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. A altura estendeu-se até o céu, para trazer o Filho amado, esvaziando de sua majestade, para onde também nos levará. João 14, 2, 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E por último, profundidade. Suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, 24. Então esse amor que abrange 4 dimensões, esse amor que nos leva a compreender que nós temos esse poder, esse amor que vem ao nosso encontro, esse amor que gera dentro de nós, que habita entre nós, e por último, esse amor que nos leva a Ele. Então esse amor, ele é completo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento e entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Com o amor de Deus, nós somos levados a viver uma nova realidade. Sim, uma nova realidade. O entendimento humano, ele é um entendimento baseado em troca. Se você é bom comigo, eu vou ser bom com você. Em busca por riquezas, sempre eu quero mais, mais e mais. A estar no controle sempre. Quando a gente perde o controle, a gente tem inúmeras reações fora da normalidade. E quando a gente encontra esse amor de Deus, Ele nos leva e nos quebra toda a nossa percepção humana, tudo aquilo que a vida e o dia a dia vai nos mandar e nos comandar. Nós vamos viver, sim, uma nova realidade. E é preciso entender que conhecer este amor que excede
todo entendimento é um pouco diferente. Conhecer e compreender são coisas distintas. Eu posso conhecer alguém, posso conhecer os seus costumes, seus sorrisos, sua forma de andar. Isso é através de quê? De intimidade. Sei quando está triste, sei quando está chateado. O conhecimento vem de uma intimidade. Mas eu, às vezes, não consigo entender, por exemplo, como alguém não consegue saborear e gostar de uma das melhores carnes, que é a língua de boi. Não consigo entrar na minha cabeça, é muito bom. Mas tem gente que não gosta. Ok, eu não entendo isso. Mas eu conheço quando aquela pessoa faz uma carne e não é gostosa. O conhecer vem de relacionamento. Então, se esse amor de 4 dimensões está posto a gente, está posto a você, é necessário você conhecê-lo constantemente. É necessário você conhecer o amor de Cristo, que é fruto do amor gerado em nós. Esse é o amor de Deus, que gera em nossas vidas, que está em nós. E esse fruto desse amor colocado em nós, nos enche de esperança. E esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. O conhecimento do amor de Cristo vai muito além da capacidade da nossa razão. Vai muito além da experiência humana. É conhecido somente por aqueles que são filhos. Somente aqueles que são filhos podem experimentar esse amor. Você é filho. Você é filho de Deus. Você tem esse amor dentro de você. Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O nosso entendimento nos faz ver com os nossos olhos humanos o que a vida impõe. E diante do que a vida impõe, o que a gente faz? Muitas vezes nós nos desesperamos. Quantos aqui já não escutaram um não? Quantos aqui já não tiveram diante do impossível e está diante do impossível desse momento? Quantos daqui não lidaram com inúmeros momentos de frustração, de dificuldade? Isso é a vida humana. E quando eu entendo do amor de Deus que está dentro de mim, que me leva a Ele, me faz entender que esse amor excede todo entendimento. Como assim? Sim, é no meio do desespero, que tudo diz que não. A gente olha para Deus e fala: Deus, eu preciso de ouvir a Tua voz. Deus, está aqui todos os exames. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Tudo me diz para ficar desesperado. Mas eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. Eu vou viver para esse amor. Mesmo que os meus olhos humanos me levem ao desespero, quando eu fecho os meus olhos e eu entendo que esse amor gerado em mim me leva para Deus, me faz viver este amor que excede, transborda todo o entendimento, e Ele guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Coração e mente, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Eu não sei o que tem sido passado, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está cuidando de tudo, do seu íntimo, do seu impossível, da sua família, da nossa igreja e do Brasil. Mesmo achando que, olha o que está acontecendo, mas Deus está cuidando de tudo. É importante entender isso e buscar a plenitude total. Ser totalmente como Cristo. Não é fácil. Mas lembrem, é um amor que vai ao meu encontro. É um amor que gera dentro de mim e habita. E é um amor que me leva a Ele. Então, se eu vivo essas 3 plenitudes, essas 3 ações do amor, não há escapatória a não ser buscar ser como Cristo. Nós não somos Cristo ainda. Nós não estamos ressurretos na glória. Mas vamos para lá.
E enquanto a gente caminha para lá, a gente é aperfeiçoado nesse amor. É buscar totalmente. É buscar e viver totalmente. E diante disso tudo, então, voltamos, pode pôr aí, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que o amor de Deus tem gerado em seu coração? O que o amor de Deus tem feito você imaginar e pensar? Quando você lê esse versículo, você pensa, 300 milhões na Mega Sena? Não vai rolar, não é isso que Deus quer. É preciso ser moldado por esse amor. Qual é o pensamento que o amor de Deus gera em você? O que você tem pedido? Sim, você deve, a gente acabou de pedir por milagre. Diante dos impossíveis, a gente vai pedir pelo impossível de Deus. Mas nunca um pedido egoísta. Nunca um pedido somente meu. O amor de Deus é para todos. Ele nos leva a Ele. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede do amor dEle. O que o amor de Deus tem gerado na sua vida? Quais têm sido os seus pedidos? Qual tem sido a sua oração? Muitas vezes, quando a gente não vive desse amor e a gente busca um entendimento humano, a nossa oração muitas vezes é desesperada, é desacreditada, e às vezes a gente até para de orar. Mas diante desse amor, Deus nos leva a encarar o impossível e falar, olha, Deus me ama, e Ele ainda não se pronunciou, e Ele pode fazer, Ele pode me levar, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente pensa no amor dEle. Então Deus, pelo amor do seu povo, age em nosso favor. É isso que a gente ora e é isso que a gente vive. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua oração? Como tem sido o seu dia a dia? O que você tem imaginado e pensado e pedido? Ei, Deus pode fazer infinitamente mais pelo seu amor que gera em nós. Esse é o poder de Deus.